Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Hoje é dia de Vasco, clássico em São Luís do Maranhão contra o Botafogo. E é claro, uma expectativa muito grande porque uma vitória faz com que o gigante da colina permaneça na liderança da Taça Guanabara, inclusive invicto na competição. A gente colocou esse vídeo um pouco mais tarde até por causa disso, para falar sobre essa partida, fazer esse pré-jogo, mas também informar a você, torcedor, sobre muitas outras novidades. Tem Carol Pfeiffer voltando a se posicionar sobre o Vasco da Gama, confirmando que hoje teria uma reunião com a diretoria, e Levenciano falando sobre a SAF do Vasco. Qual seria a sua opinião? Falou sobre a viagem de Jorge Salgado para a Europa e muitas outras informações sobre o processo que vem acontecendo dentro do clube. Então é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse é o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, já se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo, se ainda não tivemos a partida entre Vasco e Botafogo e você está chegando aqui, deixe o placar, quanto você acha que vai ser esse jogo, e também, é claro, se inscreva, compartilhe esse vídeo e também curte aí, vamos tentar chegar na meta dos 2 mil likes. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar do Vasco, iniciar falando sobre a festa que aconteceu ontem lá em São Luís do Maranhão, não no desembarque, porque ali as autoridades não deixaram, né, a torcida do Vasco receber o elenco em São Luís do Maranhão, mas sim em frente ao hotel. Quando o elenco desembarcou aí em São Luís e foi ao hotel, tinha vários torcedores vascaínos esperando os jogadores. Um dos mais festejados de fato foi o Nenê, como está aparecendo aí nessas imagens para vocês, um jogador muito querido por todo o torcedor vascaíno, e ontem ele foi muito festejado na chegada à região. Hoje o clássico é às 8 horas da noite, um clássico inclusive para sinal de informação, né, tem sido pago por investidores. Foi uma oferta aí de investidores que irão pagar todas as despesas, hospedagens, a viagem, né, no caso de todo o elenco, tanto o Vasco quanto o Botafogo, para São Luís, além de R$500 mil a cada clube. A ideia, inclusive, desses mesmos investidores é, além de levar o Vasco e o Botafogo, levar também ou o Vasco e Flamengo ou o Botafogo e Flamengo para São Luís do Maranhão. Certo é, hoje é dia de casa cheia. Até sexta-feira à noite, 12 mil ingressos já tinham sido vendidos, e a expectativa é que 20 mil torcedores estejam hoje no Castelão, ou torcendo para o Vasco ou torcendo para o Botafogo, mas é claro, em sua grande maioria, como nós sabemos, deve ser sim de torcedor vascaíno. Ainda com relação ao jogo, temos novidade na lista de relacionados. O Vanderlei, depois de muito tempo, voltou a ser relacionado para uma partida e estará no banco de reservas ao lado do Raus e também do outro goleiro vascaíno titular, Thiago Rodrigues. Com relação ao time titular, uma novidade: a entrada do lateral direito, aliás, Leonardo Matos. O Everton, nessa última partida contra a equipe da Portuguesa em São Januário, levou o terceiro cartão amarelo e não poderá estar entrando em campo hoje contra a equipe do Botafogo. Então, com isso, o Vasco deve ir com o Thiago Rodrigues no gol, na zaga, Ulisses e Anderson Conceição, na lateral esquerda segue o Edmar, na lateral direita, mudança, entrada do Leonardo Matos, no meio campo, uma dupla de volantes formada por Juninho e Matheus Barbosa, já que o Yuri Lara ainda não se recuperou da lesão no tornozelo, à frente dele Nenê, e depois a trinca do setor ofensivo, Raniel, Gabriel Peck e Bruno Nazário. Vasco forte em busca da vitória. Inclusive o Edmar falou sobre esse jogo, né? O Edmar, que vem sendo titular aí da lateral esquerda, tomou conta da posição. Riquelme, infelizmente, nem sequer vem tendo mais chances aí de conseguir retomar a titularidade. O Edmar ganhou muito a confiança do técnico Zé Ricardo, e ele falou sobre esse partido e também falou, né, sobre a recepção que a torcida fez quando o elenco chegou em São Luís do Maranhão. Com relação ao clássico, o Edmar disse o seguinte, como está aparecendo: a expectativa é muito grande. Se trata de um clássico de briga pela liderança. Vamos muito confiantes, mas sabendo que o nosso adversário é um adversário difícil. É clássico e precisamos entrar com a faca nos dentes. Esse é o nosso espírito. Vamos em busca da vitória para presentear o nosso torcedor, que vai estar lá em peso. E além desse clássico, né, o Edmar também falou sobre o próprio torcedor vascaíno. E ele disse o seguinte sobre a torcida do Vasco quando ele dava 8 horas da noite recebendo o elenco na porta do hotel: a torcida do Vasco tem sido espetacular. Ela vem nos apoiando nos jogos em casa e nos jogos fora também. É isso que a gente precisa, que ela esteja junto do nosso time. A torcida é o nosso 12º jogador, nos ajuda o tempo todo. Foi espetacular essa recepção no Maranhão, sentimos o calor do torcedor e isso é muito gratificante. Esperamos retribuir todo esse carinho, todos esses esforços para nos apoiar, com uma boa vitória no clássico. Então, realmente, tanto o Edmar quanto eu acredito também que todo o elenco, a expectativa muito grande para esse primeiro grande teste do Vasco na temporada. O Vasco enfrenta o Boa Vista, Volta Redonda, Nova Iguaçu, grandes equipes, mas de fato um clássico, um futebol a esse nível ainda não teve um confronto durante esse ano de 2022 e será a primeira oportunidade de outras duas que ainda irão acontecer. Sexta rodada,
Vasco e Botafogo. E nas próximas ainda teremos o Fluminense. E para encerrar aí essa fase inicial do Campeonato Carioca, o Flamengo na 10ª rodada da Taça Guanabara. Então é dia de clássico, é dia de Vasco. E realmente a gente espera que o Vasco possa conseguir a vitória. O Vasco atualmente é o líder da competição com 13 pontos. E na terceira colocação está o Botafogo com 10 pontos, 3 pontinhos de diferença. Caso vença a partida hoje, no caso do Botafogo, o Fluminense perca, quem assume a liderança é o Botafogo. Então esperar, é claro, que o Vasco possa vencer, possa conquistar a vitória, seguir invicto no campeonato, mas principalmente também seguir na liderança da competição. Mas seguindo, né, falando agora sobre Carol Pfeiffer, porque depois de muito tempo a Carol Pfeiffer voltou a se posicionar, ela que inclusive é palmeirense, ontem foi dia do Palmeiras na final do Mundial Interclubes, ela se posicionou sobre o Palmeiras, mas também falou sobre o Vasco. Confirmou que hoje à tarde iria ter uma reunião com a diretoria para apresentar 2 projetos para o Vasco. Então, sem muita enrolação, dei uma olhada nas palavras da Carol Pfeiffer. Bem de fazer uma chamada para o evento de segunda-feira, dia 14, muita gente me perguntando sobre o Vasco. Então, eu vou fazer uma reunião amanhã, que eu vou estar muito feliz, né? Porque o nosso Palmeiras vai ganhar. Então, se você é vascaíno, torça pro Palmeiras, para eu ficar mais animada ainda para essa reunião que eu marquei com o pessoal do Vasco, pra gente dar mais um passo. Tem duas coisas aí para sair na mesa. Vamos ver, né? Se eles vão me aceitar. Mas eu marquei esse papo aí para amanhã, porque hoje é dia de verdade. Se a gente ganhar, eu vou ficar mais animado. Se eu fosse você vascaíno, ia torcer pro Palmeiras mesmo também. Mesmo porque vocês me falaram, hein? Que era a torcida irmã, que vocês iam apoiar o Palmeiras, que vocês também estavam junto. Então vocês me trouxeram pro Vasco, agora vocês vêm pro Palmeiras também, hein? E daí tamo juntos. Esqueci não, bem. Esqueci não. Aqui, ó, ralação. Então, como vocês viram aí, um vídeo curto, onde ela colocou através de suas redes sociais, a Carol Pfeiffer, que é uma das donas, aí sócios fundadores da Atom SA, uma empresa em que ela administra, e ela aí deixou bem claro que tem 2 projetos, ela é uma influenciadora muito grande no ramo aí do mercado, então realmente ela pode ajudar o Vasco com aquilo que ela tem na mão. Fez uma pesquisa de mercado com a torcida vascaína, estava com uma moral muito grande no meio, inclusive, mas depois de tanto tempo, tanto esfriamento, o torcedor vascaíno cansou de fato da investidora. Agora é esperar nos próximos dias os próximos passos. Ela já foi a São Januário, conheceu, e hoje é dia de mais uma reunião. Será que vem por vir? Eu sinceramente não sei e não coloco mais muitas expectativas em cima dela, pois depois de tantas expectativas, ela nos frustrou de uma maneira muito grande. Mas a esperar nenhuma informação, a gente vai atrás dela, vai atrás da informação no caso, buscar para ver se temos novidades. Mas certo é, uma reunião hoje em São Januário, antes da partida contra a equipe do Botafogo. E além disso, falar também, né, sobre Leven Ciano. Que quando se fala sobre Carol Pfeiffer lembra muito SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol, investidores chegando e querendo ou não Leven Ciano é completamente contra isso. E hoje, de manhã, para o canal do Mário Coelho, o Leven Ciano falou sobre a transformação do Vasco em uma Sociedade Anônima do Futebol, falou sobre a viagem também do Jorge Salgado, o Leven aí que é um dos líderes da oposição do Vasco da Gama contra essa atual diretoria, contra a constituição de uma SAF do Vasco. Ele deixou bem claro com as suas palavras sobre o que ele acha desse movimento que vem acontecendo dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Realmente é muito triste ver aqui a torcida do Vasco, que já está tão sofrida, com resultados tão ridículos que a gente tem tido nos últimos anos. A gestão amadora, com tanta coisa pessoal sendo praticada, com tanta gente sendo violada nos seus direitos básicos. E a gente vê ainda a cara de pau desses caras de mentirem tanto. Essa história do dono do Chelsea, do Roman Abramovich. Claro que todo vascaíno ficaria contente de ter um parceiro como esse, mas as coisas não acontecem dessa maneira. Eu tenho conversado com o Pini Zahavi, que é o agente dele, foi ele que levou o Roman para Londres, para o Chelsea, para comprar o Chelsea. E o Pini já está até zangado com as minhas perguntas, porque ele hoje me respondeu de uma maneira até enfática, já disse que não existe nenhuma chance disso acontecer. Quer dizer, isso tudo é um processo para colocar na cabeça do torcedor que essa é a solução, que essa é a maneira do Vasco se recuperar, quando não é. Não é a maneira do Vasco se recuperar, não é a melhor alternativa, e eu continuo acreditando que a gente vai implementar o projeto Somamos e fazer o Vasco ser gigante novamente com suas próprias pernas. Um abraço.
E diga-se passagem aqui, a culpa não é do jornalista que dá a matéria, não. Isso aí é matéria que é plantada dentro do próprio clube, estrategicamente. Ou seja, para fazer a manipulação do torcedor. Isso é muito triste. O torcedor está sendo manipulado por uma gestão incapaz, incompetente, que não conseguiu organizar o Vasco, que não tem capacidade de captação de recursos reais e fica inventando história para ganhar tempo, para poder tentar bater mercado no futuro, mas que não tem nada na mão. Estão perdidos, completamente perdidos. Se fossem humildes, estivessem realmente pensando no Vasco, eu já estava lá colaborando, ajudando da maneira como eu propus para o Adriano, que topou e que depois teve que correr de tão pressionado que foi pelas outras pessoas que estão no clube. Porque interessa mais o ego, interessa mais a vaidade, interessa mais a arrogância, a prepotência deles, do que os vascaínos se unirem em torno de realmente colaborar para o clube arrebentar. É uma pena, mas essa é a realidade. Aí chega a inventar que a viagem que o presidente Fake vai fazer, que na verdade é uma viagem de férias, que não devia tirar férias com o clube, em primeiro lugar no futebol profissional masculino, na Taça Guanabara, com chance de disputar um título importante, que há muito tempo a gente não tem, e o cara vai viajar no meio. Olha que loucura, rapaz. O cara vai para a imprensa para dizer que tem que primeiro se pagar e o clube cai. Depois o cara vai novamente numa live dizer que o planejamento é para a Série B quando o Vasco ainda estava disputando o acesso. E agora, quando o Vasco está disputando o título da Taça Guanabara, o cara vai viajar de férias e ainda inventa a desculpa que vai falar com o investidor, que nem existe, pelo amor de Deus. É muita cara de pau, não é pouca não, irmão. Um abraço aí para vocês todos que assistem o canal do Mário. Então, como vocês viram aí, o Levinzão deixou bem claro qual a sua opinião sobre o assunto. E eu quero também saber de você, se você concorda com as palavras do Levin, se você concorda aí com a transformação do Vasco em uma SAF. Como eu falei, o Levin é oposição. Se está certo ou está errado, eu deixo para vocês. A minha opinião é a seguinte: as palavras de Or Salgado, quando ele fala que a SAF é a única salvação do Vasco, não consigo acreditar e para mim isso não é verdade. Mas também, as palavras do Levin, quando ele fala que a SAF não tem jeito, a SAF não é uma solução, também é uma outra mentira. O certo é difícil acreditar num político do Vasco. A gente, é claro, vai seguir tentando acreditar, tentando esperar que chegue alguma pessoa que possa fazer um trabalho bom pelo clube, mas até o momento é esperar a SAF, porque ainda temos, como eu falei ontem, Conselho Deliberativo aprovar essa situação, não tem nada certo, mas a gente vai seguir informando a vocês. O certo é, hoje é dia de Vasco, hoje é dia de clássico. Deixe seu placar, deixe a sua opinião sobre o Levin, sobre a Carol Pfeiffer, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.